Olá pessoal, bom dia. Já já a gente começa aqui o nosso aulão, só dá um tempinho para o pessoal poder se conectar. A gente vai, enquanto isso, ouvindo uma musiquinha aqui. Vamos lá. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Will wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money. Pessoal, a gente já vai começar. Vamos dar só uns minutinhos para as conexões. Enquanto isso, vocês podem ouvir uma musiquinha aqui, tá bom? You don't have no self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Pessoal, muito bom dia. Vamos começar aqui o nosso 23º aulão da Volt, né? A gente faz praticamente uma edição a cada mês, então já são aí quase 2 anos de aulão Volt. Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês aí, por prestigiar aqui a nossa conversa, né? A gente vai falar hoje sobre a MP 1304. Então, é um tema que está muito aqui na mídia, é um tema que está em discussão, né? A MP foi votada semana passada, agora está para sanção presidencial. O pessoal da Casa Civil está ali analisando a, todos os pedidos que tem de veto, de não veto, né? E por aí vai. Então a ideia nossa é trazer um pouco de luz, aí, um pouco de dado, um pouco de informação sobre esse pacote. Do ponto de vista de setor, essa MP, ela é eu acho que o maior marco que a gente tem aí nos últimos 20 anos, né, de transformação do setor, mexendo em vários pontos. Vamos ver se a gente consegue passar por eles aqui, tá? O aulão aqui, a nossa conversa, né, ela vai ser participativa, embora estejamos todos aqui em lugares diferentes, né, a gente vai pedir para vocês, por favor, utilizarem o celular, né, utilizar o celular para a gente poder se comunicar e trocar aqui algumas impressões ao longo da conversa. O que que a gente pede para vocês é fazer o login aqui no nosso aplicativo, né, que é o nosso sistema de votação. Tem 3 jeitos aqui de fazer esse login. Você pode ir no seu browser aí e digitar polev.com/volt, polev.com/volt. Fazendo isso, você já deve entrar numa pagininha, ou você pode fazer como eu estou fazendo aqui agora. Você escaneia esse QR Code, escaneando esse QR Code, você entra numa página e essa página vai estar com essa carinha aqui, ó, laranja, com o símbolo com o logotipo da Volt. E aí é só aguardar que a hora que a gente fizer a pergunta, essa tela muda para você. E aí você consegue votar. Ou quem está sempre aqui no aulão, quem gosta do aplicativo, né, pode abaixar o aplicativo na loja da Apple, na loja da Google, é o Poll Everywhere. E aí no Poll Everywhere ele pede aqui um username. O username é Volt. Colocando Volt aqui, você vai cair na mesma telinha no aplicativo, tá? Então, pedir para vocês logarem, tá? E a gente já vai para a primeira pergunta. E eu vou fazer o seguinte, olha. Quem não logou ainda, gente, é só pegar o QR Code que está aqui em cima, tá? Ou entrar no poev.com/volt. Então, não precisa se preocupar que dá para ir logando por aqui. Mas a primeira pergunta é: qual a primeira palavra que vem à sua mente quando pensa em MP 1304? O pessoal falou volt, curtailment, encargos, autoprodução, jabuti, tá rápido. Lobby. Quem quiser, pessoal, colocar a palavra composta, coloca, por favor, um underline entre as palavras, né? Porque senão ele vai entender palavras separadas, tá? Tuesday, politicagem, modernização, diferença. As palavras mais votadas, elas vão aparecendo aqui no centro e vão ficando maiores. Então, quem está mais votado aqui é curtailment, lobby e encargos. Então, a gente vê que a votação está intensa aqui. Tá intensa. Tem bastante palavras chegando. Quem paga, lobby, insegurança, hídricas, desafios, mudanças, consumidor, jabuti, parece de novo, mais dúvidas, regularização, Mercado Livre apareceu. O que está aparecendo mais, gente? Curtailment, lobby, lobby de GD e encargos. Esses são os que estão aparecendo mais. CDE, regularização, apareceu um otário, GDS, deve ser GD, carvão. Eu estou procurando as palavras que eu consigo ler conforme vai mexendo, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fechar aqui, gente, pela quantidade de voto não está tendo problema no acesso, tá certo? Assim fica maior. Ônus do consumidor, lobby de GD, jabuti, TUST, colapso, curtailment, GD, lobby, encargos, equilíbrio, riscos, carvão, produção, ACL, BES, apareceu, tem muita coisa de BES, tributação, vamos ver, gente.
Tá diminuindo aqui, ó, incertezas, operação, complexidade, custos, encargos, aumento, tributação. Vixe, tem bastante coisa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos ter que avançar. Mas eu vou fechar aqui esse cadeadinho, ele vai travar para novas respostas. Aí a gente vê o que que ficou em destaque, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, fechou o cadeadinho, gente. Então aqui agora, olha, vamos olhar para o centro aqui, o que mais aparece é lobby, curtailment, encargos, lobby de GD, colapso, tributação, hídricas, Armagedon, socorro, volta, eu não sei o que era esse, bagunça, despreparo. Nossa, tem outras coisas que não vou falar. Subsídios, baterias, GDS, modernização, curtailment. Ali apareceu um tease de poderia ser TUSE, quem paga a conta, fim da incentivada, equilíbrio, tarifa, judicialização, desconto, taxação, por aí vai. Perda do desconto, né? Abertura, tem a perda do desconto também. Bom, é, o que ficou no centro, pessoal, lobby de GD, encargos, curtailment, colapso, tributação e abertura. Acho que são desconto ficou também. Acho que são as palavras mais e cinco aqui, ó. São as palavras mais votadas. A gente vai falar um pouquinho de tudo, gente. A gente vai falar de curtailment, a gente vai falar de desconto, a gente vai falar de encargos, a gente vai falar. Não vai falar muito de GD, né? Porque a GD até saiu ali da. Mas tem uns itens de GD que ficaram. A gente vai falar também da parte de reserva, apareceu pouco aqui, mas a reserva acho que é o que mais vai bombar com essa MP, né? A gente vai falar dela. Então vamos lá, vai falar de armazenamento, né? Vamos lá, como é que a gente organizou aqui, tá, gente? Para vocês entenderem. A gente organizou a nossa conversa sobre a MP, né? Com uma visão aqui geral, né, de todas as mudanças, e a gente organizou em 6 blocos, que a gente entendeu que são os blocos aqui que tem mais, que a gente consegue aglutinar as medidas, né? O primeiro deles é realmente que vocês já colocaram ali, a gente vai falar um pouco de curtailment. Depois a gente vai falar da abertura do mercado, a gente vai falar sobre sistemas de armazenamento e a gente vai falar de encargos e tributos. Tem bastante coisa mudando aí com essa questão do teto da CDE. A gente vai falar de formação de preços, tem mudanças até que sutis, mas de alto impacto no setor. E a gente vai falar um pouco sobre governança, o que que mudou sobre governança aqui do setor. Então, essa vai ser a agenda, os 4 tópicos principais, e a gente vai mergulhar aqui em cada um, né, nessa 1 hora e meia que a gente tem para conversar, tá? Só ia deixar um pedido para vocês, tá? O pessoal sempre pede para a gente para receber o material, né? Só que muitas vezes o e-mail aqui da inscrição não funciona. Então eu pediria para vocês para entrar num formulário que está nesse post aqui do LinkedIn. Entrando nesse formulário, quem preencher ali as informações, né, vai receber no e-mail que tiver ali o material do aulão, tá certo? Além do material do aulão, a gente preparou uma cartilinha sobre a MP 1304. Então a gente vai mandar o material do aulão e vai mandar também a cartilha da MP 1304. E a gente pede, né, já que vocês vão estar ali, né, o que aconteceu? Vocês me ouvem? Sim, eu acho que Caiu a minha tela? caiu, Aí, voltou, voltou, Donato. tá bom, Voltou. tá bom. E o que a gente pede só, pessoal, é para vocês, por favor, já que vai estar ali no LinkedIn, né, deixa seu like. Se não segue a Volt ainda, passa a seguir a Volt. A gente publica bastante coisa ali sobre os nossos trabalhos, os nossos projetos, né? Aí a gente estreita aqui a nossa relação. Então, deixa lá um comentário no post, preenche o formulário, e aí com os dados do formulário a gente vai mandar, né, o material do aulão e vai mandar também essa cartilha falando um pouco sobre a MP 1304 em texto e tal, explicando um pouco melhor, tá? Então, pessoal, esse é o pedido nosso aqui, né, para a gente aproveitar aqui para pedindo para vocês uma ajuda, né, para divulgar a Volt ali no LinkedIn, que é a nossa rede social principal. Bom, pessoal, vamos começar então com o primeiro item que a gente falou, que é sobre curtailment, tá? Vamos dar uma olhada, antes de falar do curtailment da MP, o curtailment de outubro, né? Eu não sei se todos acompanham aí no detalhe, a gente teve um dia em outubro que foi um dia crítico, né? A hora que a gente olha no histórico, todo mundo fala muito do Dia dos Pais, né? Por que que o Dia dos Pais foi crítico? O Dia dos Pais foi crítico porque o corte bateu ali todo mundo
e quase que não tem como a gente perde o controle da frequência, né? Depois, gente, teve um dia lá em maio, tá certo? Depois do Dia dos Pais, depois desse dia de maio, né? O pior dia que a gente teve, que acho que foi dia 4 de maio, o pior dia que a gente teve até agora de corte, no sentido de quase não sobrar muita coisa para cortar, né? É o dia 5 de outubro, tá? Então, aqui, ó, dia 5 de outubro, um domingo. Nesse domingo, as usinas tinham a disponibilidade aqui solar e eólica, que é essa linha laranja, né? Elas estavam gerando aqui de madrugada essa linha verde. A hora que o dia começou a amanhecer, elas iam tomar carga, mas elas não tomaram. A linha verde, que é a geração real das usinas, ficou por aqui, ó. Elas quase zeraram ali às 11 horas, mas ficaram ainda com os 2.000 mega. E depois foi a retomada. O que elas poderiam gerar? Essa linha verde pontilhada. Foi um domingo de muito sol, gente. Tá vendo? Olha, a geração aqui no pico da manhã, ela se aproxima muito da disponibilidade. Tava um sol danado. Domingo de sol é uma desgraça para o curtailment. E aí o que que a gente vê? A diferença entre a verde pontilhada e a verde cheia é o corte. Essa área, a cinza que está aqui no gráfico, tá? Onde tem muito corte? Tem muito corte de solar aqui durante a manhã, né? Desculpa, ter corte de solar e eólica, né? Mas durante a manhã, muita solar sendo cortada, esse pico aqui, o corte coincide com a solar, porque paralelamente a tudo isso, tem toda a AGD gerando nesse perfil de solar também. Então a carga líquida do sistema é muito baixa. Então é por isso que a ANEEL está indo atrás aí de medidas, né, para realmente poder cortar tudo o que for necessário, porque quando a gente corta tudo e ainda tem geração maior do que o consumo, a frequência vai disparar, vai desligar todo mundo, tá certo? Então é uma questão aqui, não é de mais de escolha, é uma questão de necessidade, né? Então a gente entende que o corte tem que ser o último recurso, mas se ele for necessário, ele vai ser usado. Aqui no fim do dia tem bastante corte de eólica, principalmente para abrir espaço para outras fontes que o operador consegue controlar melhor na hora de fazer o pico. Ele prefere ali geração térmica e hídrica aqui no pico. Então ele acaba cortando bastante eólica. Aqui não tem mais solar, tá? Aqui está chegando 7, 8 mil de eólica e aqui está chegando, gente, 38 mil no total, tá? Então é muito corte. Se a gente colocar todo esse corte, né, dia a dia, mostrar o que está acontecendo, dia a dia o verdinho é o quanto gerou, a barrinha cinza, né, isso dia a dia de outubro, né, a barra cinza é o quanto cortou. O dia 5 de outubro dá para ver aqui como um dos piores, tá certo? 26 de outubro também é um dia complexo, o corte também foi elevado, quase igual ao dia 5, tá? Mas a gente tem todos os cortes aqui, de todas as usinas, de meia em meia hora, né? E faz todas as análises do curtailment aqui. Se a gente pegar e fizer um outro gráfico agora, dando um zoom só nas barrinhas cinzas, a gente enxerga isso daqui, olha, em outubro, tá certo? O dia que eu mostrei para vocês foi o dia de mais corte, passou de 14 mil megamédios no dia, na hora explode, né? E na média, gente, do mês foi 7.997 megawatts médios, ou seja, 8 mil megawatts médios de corte em outubro. A gente depois até faz umas comparações, isso é muito corte. E o que nos assusta aqui, o que preocupa muito, é que esse, gente, é o terceiro mês consecutivo de recordes. A gente começou aqui, olha, aqui a gente separa os cortes em confiabilidade, que são os laranjas, energéticos, que são os roxinhos, e elétricos, que são os verdes. A gente bateu o recorde de cortes, né, neste ano pela primeira vez em fevereiro, quando caiu o linhão lá de Belo Monte. Mas esse foi um problema aqui elétrico. O linhão foi reconstituído, acabou, né? Mas depois a gente teve aqui, olha, agosto foi recorde de corte, né? Tirando fevereiro, julho foi recorde, agosto foi recorde, setembro foi recorde, outubro foi recorde, tá? É impossível conviver com esse nível aqui de corte, né? Então a AMP, quando ela fala de armazenamento, quando ela fala de flexibilidade, quando ela fala de melhorar a formação de preço, quando ela fala de resposta da demanda, todas essas iniciativas juntas vão contribuir para a gente equilibrar melhor, né? Trazer mais consumo para de manhã, pegar mais geração da manhã e levar para a tarde, que é isso que a gente está precisando. Não está faltando energia na média, né? Mas o problema é que de manhã sobra e de tarde falta muito. Então a gente tem esse problema aqui com as nossas usinas. Então, 8 mil megamédio. O que que isso significa, gente? Significa praticamente 1,1 bilhão de reais, tá? Para todo o corte. E o que a gente está falando aqui, se a gente comparar esses 8 mil, só para ter uma ideia de dimensão, né? A gente vai estar falando aqui a garantia física de Belo Monte é 4.571 megamédio, né? Então, o corte
foi 75% maior do que a garantia física de Belo Monte, até você chegar nos 8.000 ali, né? Coincidentemente, também foi 75 maior do que a geração da parte brasileira de Itaipu, né, no mês de outubro. A geração brasileira de Itaipu foi 4.588, né, segundo o dado aqui do ONS, o corte foi 8.000, é 75% maior também, né, arredondando os dois aqui, que são praticamente iguais. Então, assim, é pegar uma Belo Monte, né, e botar mais 3 quartos de Belo Monte e jogar tudo fora. É pegar Itaipu, né, aqui é praticamente pegar Itaipu inteira, né, pegar Itaipu, deixa um pedacinho ali, 25% dela e o resto joga fora. Então é muita coisa, né, que a gente tem, que a gente está desperdiçando e é uma situação recorde atrás de recorde. Então um dos temas tratados na MP é justamente a questão, né, do curtailment. Então vamos começar aqui olhando justamente a questão do curtailment. E a questão do curtailment, ela saiu na MP com 2 artigos, né? Tem um artigo duplicado ali. Então a gente vai ver os 2 artigos, né? A hora que a gente olha para o primeiro dos artigos, que é o primeiro A, ele fala que todos os cortes ali de produção de que tem sido originado externamente às instalações, tá certo? Porque tem corte independente do ambiente, ou seja, se é mercado livre, se é mercado regulado, da modalidade de contratação, se é contrato por quantidade, contrato por disponibilidade, contrato de energia de reserva, contrato de fonte alternativa, né? E independentemente aqui da causa, né, porque que deu origem, das classificações técnicas que possam ocorrer, porque o pessoal, o tempo de duração, porque tem esse negócio de fazer franquia, olha, tantas horas de falhar a rede é normal, né? Vão ser ressarcidos, né? Exceto aqueles que são devido à sobreoferta, que são os cortes por sobra de energia. E ele fala, olha, para a gente pegar o corte que ocorreu e classificar, a gente vai esperar aqui os termos do Ministério de Minas e Energia. Porque hoje existe uma confusão aqui muito grande, né? E a gente encontra muita inconsistência nessas classificações. Então tem muito estudo que a gente tem feito justamente para mostrar as inconsistências da classificação, né? E, obviamente, como na lei ele está colocando essa questão do ressarcimento dependente da classificação, a gente vê que precisa realmente classificar, apaziguar essa questão da classificação com critérios que sejam reprodutíveis e muito, muito transparentes, tá? E ele, nesse artigo 1A, ele fala que esses cortes vão ser ressarcidos via encargo de serviço do sistema. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez esse levantamento, né, do que é energético e do que por rede. Confiabilidade e réu ali, razão elétrica, são cortes devido à rede, né? Então a gente vê que, se a gente olhar desde outubro de 21, 44% dos cortes foram por conta energético. O resto, gente, é por conta de confiabilidade e elétrico. Depois, quando a gente pega desde setembro de 23, que é o que fala ali depois na lei, né, a gente vê que 44% é energético. O restante, 55% é corte devido à rede. Então, o que a MP está falando não é para repassar todos os cortes, é todos os cortes exceto os energéticos. Então, ela está falando praticamente de metade dos cortes, tá? Depois, a gente vê aqui em 2024, os energéticos foram 33%, né? A maioria foi confiabilidade. E em 2025, a gente vê que o energético é maioria, 50%. Então, uma hora menos, uma hora mais, mas praticamente, na prática, né, se a gente quiser resumir, o que a lei está falando é metade dos cortes. Não está falando de repassar todos os cortes, né, para serem pagos pelo ISS. Esse acho que é o primeiro ponto que é importante. A gente viu muita notícia e muita gente falando de valores que falam da totalidade, não falam, né, da questão da lei que é metade. O outro ponto que é importante, né, ele fala mais algumas coisas. Ele fala, olha, quando for recalcular a garantia física da usina, e essa garantia física ela é recalculada com base na geração efetiva, a gente vai somar na geração efetiva o corte. Então eu não vou reduzir a garantia física porque eu fui cortado, né? E fala que para os autoprodutores tem várias regras que usam o consumo líquido. Eles estão falando, olha, na hora de fazer essas regras, né, de compensação e tudo mais, usa o consumo líquido, para calcular o consumo líquido, não vai usar a geração efetiva, vai usar a geração efetiva mais os cortes. Uma outra coisa que ele estabelece também é a parte dos procedimentos, como que isso vai se dar ao longo do tempo, tá certo? Ele fala lá no parágrafo 3º que a CCE tem 90 dias para calcular os ressarcimentos, processar as compensações. E ele fala que o INS vai ter 60 dias para apurar os cortes desde setembro lá de 23 e
O agente, ele vai ter também 60 dias, né, para renunciar à ação judicial, e ele fala que a ANEEL também vai ter 60 dias para aprovar as regras e os procedimentos. Então, ele estabelece ali também na lei os prazos para que tudo aconteça, tá? A hora que a gente olha para os cortes ali de setembro de 23 até outubro de 25, é, o valor dos cortes, a gente processá-los, né, através dos contratos e tudo, todos os cortes, a gente tem um impacto, né, de 5,2 bilhões de reais se a gente valoriza os cortes a PLD, ou se a gente usa as regras dos contratos, dá 7,9 bilhões. Mas olha só, a lei não fala de todos os cortes, a lei fala dos cortes de rede. A hora que a gente olha para os cortes de rede, o impacto APLD fica 3,5 e com o preço do contrato 4,7. Então, assim, não são 7, tá certo? Porque só na rede é metade, né? Fica algo entre 3,5 e 4,7. Mas a gente vai analisar um pouco mais a fundo aqui como que se dão essas regras de compensação, tá? Bom, é, o segundo artigo que fala lá na lei sobre a questão do curtailment é o artigo 1º B, né? O que que ele fala? Ele fala, gente, que ele começa já falando, né, da compensação do passado, né, devido à indisponibilidade externa e confiabilidade, e ele tem um parágrafo quinto, que aí tem dado, acho que, bastante discussão, né, falando que, olha, os contratos de reserva e de disponibilidade ali do ambiente regulado, né, os ressarcimentos que eles têm lá dentro podem ser usados ali, né, pode ser destinado a abater o custo ali dos contratos, dos demais contratos. E aí a gente tem que entrar um pouco no detalhe, porque essas regras elas não são simples, né, dessa questão desses contratos. A gente vai dar uma explicação aqui com um pouco mais de detalhe. Então ele fala, olha, indisponibilidade externa e confiabilidade desde 1º de setembro de 23 até agora, vai poder, vai ser ressarcido e vai usar os recursos de energia de reserva e de disponibilidade para isso. O que que é isso, gente? Eu vou simplificar aqui, a gente vai olhar um pouco a questão da energia da reserva. A hora que a gente olha para a energia da reserva, né, o que é uma energia de reserva, tá certo? E o que acontece? As distribuidoras, né, no modelo que vigente até agora, né, elas contratam energia em leilão. O que que a distribuidora faz? Ela prevê a carga dela, aí vai ter um leilão a -4, um leilão a -5, né? Ela prevê a carga dela, ela já tem contratos existentes, então ela falou, para eu atender o meu consumo, o que que eu preciso? Esses caras eu já tenho, então falta a área verde. Então, nos leilões de energia nova, a distribuidora contrata energia para o futuro para atender o que falta para cobrir o consumo dela. Os contratos de reserva é o seguinte, olha, o poder concedente ali, né, decide contratar uma gordura, algo além do que as distribuidoras precisam. Isso é a energia de reserva, é uma energia contratada para ser sobra, né? Isso gera hoje em dia um tilt aí, né, na cabeça dos geradores, porque peraí, você me contratou para eu ser sobra. Agora você está falando que eu não posso gerar porque tem sobra e eu tenho que pagar a conta. Então isso gera realmente uma inconsistência bem grande ali para o pessoal que entrou nos leilões, mas a gente nem vai entrar nesse aspecto. O que a gente quer mostrar é, olha, esses contratos de energia de reserva, o gerador tem uma obrigação de gerar, ele tem uma obrigação de entregar energia. Se ele contratou essa energia aqui, que é essa linha roxa, tá? Ele pode gerar acima ou abaixo da linha roxa. Para cima não é nosso problema hoje, tá certo? Vamos olhar para baixo. A hora que a gente olha para baixo, ele tem uma banda aqui, tem vários tipos de contrato, mas eu estou colocando aqui o mais comum, assim, né? Ele fala, olha, se você gerar dentro da banda, que é para baixo 10, para cima 30, não tem problema, tá certo? De 4 em 4 anos a gente conversa. Mas se anualmente você gerar abaixo da banda, no ano seguinte você tem que me devolver a grana. E você não vai devolver quanto? Olha só, quando ele gerou abaixo, né, o consumidor estava pagando pela energia contratada. Se ele gerou menos do que a contratada, o consumidor teve que comprar energia PLD, porque a geração foi inferior, né? Mas o gerador, quando ele gera menos aqui, o déficit dele, ele vai ressarcir. Tem uma regra no contrato de ressarcimento. E ele ressarce a 115% do preço do contrato. Então, tem uma diferença aqui entre o custo é, que tem pela energia não gerada, que é PLD, e o ressarcimento, que é 115% do preço do contrato. Ah, mas e o que ficou dentro da banda? Dentro da banda é praticamente a mesma conta, só que é feita de 4 em 4 anos.
Gente, isso daqui acho que é a base de toda a discussão. Para não ter tanta dúvida, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai sair um pouquinho do, do PowerPoint e a gente vai entrar no Excel, né? Porque o Excel é melhor para fazer conta. A gente colocou aqui, para ficar claro para vocês, né? Olha, um contrato, né? Esse contrato de reserva, tá certo? Esse contrato tem uma energia contratada de 100 megawatt-hora. Então, no ano, ele deveria entregar em 12 meses 1.200 megawatt-hora. O preço do contrato, 250. Então ele deveria, na média, né, vai dar 250 mesmo. E vamos supor que esse ano aqui o PLD deu 180, tá? O PLD deu 180. Vamos lá. Olha só, gente. Vamos supor que esse cara aqui, por exemplo, era um gerador solar ou eólico e ele tinha o recurso para gerar exatamente o contrato. Então ele poderia gerar exatamente o contrato. E vamos supor, nesse primeiro caso, tá certo? Olha, ele não teve corte foi zero. Então ele gerou exatamente o contrato, ele não teve déficit de geração. Então o que aconteceu? Ele pagou lá, né, o contrato. Quanto que é o custo do contrato? É o preço, 250 vezes 100 a cada mês, vai dar 25 mil por mês. O consumidor pagou 25 mil por mês, teve 300 mil de custo durante o ano, tá? E o gerador, gente? O gerador, ele foi lá, recebeu, né, 25 mil por mês, teve 300 mil por mês. Fechou, gente. Olha, o consumidor pagou 300, o gerador recebeu 300. Vocês vão falar, meu, o que que nós estamos fazendo aqui, fazendo essa conta, né? Vamos imaginar, gente, que teve um corte. Vamos pegar um corte aqui de 20 megawatts-hora por mês, tá certo? O que que vai acontecer com esse corte, gente? Por conta desse corte, o gerador poderia gerar 100, mas ele não gerou, ele gerou 80. A hora que ele gera 80, porque ele foi cortado em 20, ele recebeu aquela ordem, aquela linha vermelha pontilhada do operador falando não gere, ele acabou ficando com um déficit, e esse déficit foi um déficit de 20. Então ele teve um déficit de 20. Gente, mas o consumidor não está sabendo disso. O consumidor foi lá e foi pagando, 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 pagando o contrato igualzinho ao caso anterior. Percebam, ó, se a gente colocar zero aqui, ou se a gente colocar 20 aqui, o pagamento do consumidor no ano foi 300 mil. Só que toda vez que o gerador não entregou, gerou uma exposição a PLD. 20 com de corte, ele teve que buscar a PLD de 80, então deu 1.600 por mês. Então o consumidor acabou tendo um custo adicional pelo fato do gerador não entregar. Esse custo foi 19.200. Ele não percebe isso no mês a mês, ele percebe a hora que vem o encontro de contas lá da distribuidora, tarifa nova, tá tudo lá dentro misturado, né? Mas a CCE faz essa conta mês a mês e vai passando esses relatórios para as distribuidoras, elas vão pagando e vão notando essa diferença na CVA. Então a gente tem aqui, o custo do consumidor foi 319.200. Vamos pular para o gerador. O gerador recebeu 25 mil por mês, mas ele não gerou os 100. Fala, peraí, tá errado isso, porque você não gerou, cara. Mas ele não teve exposição a PLD. A exposição a PLD foi do consumidor. Mas, gente, ele vai pegar, ele vai ter que, a hora que acabar o ano, ele vai ter que ressarcir, vai ter aquela regra dos 12 meses. Vai dar menor do que, né, os 90%. Então, o, o preço do déficit aqui é 115% do preço do contrato. Em vários dos contratos, por quantidade, por reserva, disponibilidade e tal, tem sempre uma punição embutida, né? Então deu 288 aqui o preço do déficit. Ele vai falar, qual que é o déficit? Meu, é os 20 lá, 20 vezes 288. O gerador vai pagar então 69 mil para o consumidor. Esse 69 mil é o ressarcimento. Então percebam, gente, ele paga 69 mil. Isso faz com que o custo anual seja 250.200. O custo real do consumidor foi 319, né? Mas como ele recebeu, ele gastou 19.200 a mais, mas recebeu 69, né? Ele ficou com superávit ali de 49 mil. Essa é a regra do contrato, tá certo? O corte aqui, olha, gerou pro gerador um custo superior ao custo efetivo da energia cortada. E o gerador tem que ressarcir isso para o consumidor. É isso que acontece com esses contratos. O que que a gente fez? A gente falou, olha, gente, o corte está gerando aqui um sobrecusto além do corte, né? Que é o sobrecusto devido à regra do contrato. Então, a gente falou, o custo que o consumidor está tendo é 19.200, mas ele está sendo ressarcido de 69 mil. Aí vocês vão falar, poxa, gente, mas isso é um exemplo teórico, né? Mas se a gente fizer a conta para esse período de setembro de 23 até outubro de 25, e a gente fez essa conta, o PLD, na média ali, ficou em R$ 117, né? Esse foi o PLD.
E os contratos, gente, em 310, tá? Então, essa relação que a gente colocou aqui não é uma relação de brincadeira. Se a gente colocar preço do contrato 310, né? Estou na dúvida, o preço do contrato acho que era 270, né? O ressarcimento é que é 210. Isso, isso. E se a gente vê aqui e fala, não, o PLD foi 117, tá certo? A gente vê esse superávit acontecendo de verdade, praticamente o mesmo número que a gente tinha lá, tá? Então está sendo o corte, ele gera um superávit. E aí, gente, o que que a gente fez, tá? Imagina agora todos os contratos, tá? A gente pegou todos os contratos de reserva, todos os contratos de disponibilidade, a gente fez essa conta hora a hora, de setembro de 23 até outubro de 25, simulou cada contrato em duas situações. Se você com o corte, tá certo? Que é a conta que está sendo feita hoje, né? Com o corte, qual que é o ressarcimento? Ou seja, a usina gerou essa linha roxa aqui, ó, porque é a linha da geração efetiva, é a linha da geração que foi entregue para o sistema, já considerando o corte. Peraí, mas se você não tivesse cortado, o corte é essa área achurada aqui, ó. Se você não tivesse sido cortado, você teria gerado quanto? Ah, eu teria gerado essa linha laranja aqui. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o custo a PLD dessas diferenças, vamos calcular o ressarcimento da linha laranja e vamos calcular o ressarcimento da linha roxa, justamente para a gente entender o quanto de ressarcimento a mais está sendo exigido além do custo efetivo, além do custo real. Então a gente montou essa tabela aqui, ó, para mostrar para vocês. A gente foi de setembro de 23 até outubro de 25. A gente considerou somente os cortes de confiabilidade elétrica, que é o que está no artigo 1A e no artigo 1B. E aí vamos pegar os cortes. Se a gente pegar o corte e for lá calcular o ressarcimento dele, considerando que o corte foi uma não entrega, né? A gente vai chegar que são 2,8 bilhões de reais. Espera aí. Então, o gerador, se processar a regra do jeito que está sendo feito hoje, em que pega o contrato de reserva, o contrato de disponibilidade, fala, você não gerou, você tem que ressarcir, dá 2,8 bilhões. Mas olha só, qual que é o custo dessa energia cortada a PLD? É 1,4 bilhão. Ou seja, existe um excedente aqui de 1,4 bilhão, tá? Então, veja, é por causa da regra do contrato, né? Isso que a gente, o corte está gerando um pagamento do gerador que é superior ao custo do corte, por conta da regra preço do contrato vezes alguma coisa versus o PLD, que é a exposição real. Mas olha, os geradores, durante esse período, alguns não conseguiram performar, eles não conseguiram entregar. Aquela linha laranja pode estar abaixo do contrato ainda, né? Daí, o quanto isso dá? Dá 6,5 bi. Mas essa performance, qual que é o custo real dela, essa não geração? 1,9 bi. Então também tem um superávit ali, descendente de 4,6. Esse 4,6 faz parte do jogo, é o que estava combinado no contrato. Se você não gerar, você tem que me pagar. Então o que que a gente vê, gente? Tem 11 pontos. Ah, gente, aqui está errado. A conta aqui está errada. Um segundo, vamos corrigir para não ficar errado? Um segundo. Bom, vamos fazer de cabeça, vai. 8 dá 9,3 aqui, tá certo? Essas calculadoras do PowerPoint, às vezes elas não funcionam. Eu não vou conseguir fazer. Espera aí, vou. Vamos corrigir já. Então aqui, gente, dá 8 dá 9,3 bilhões. Tá? Aqui, 1 com 1 dá 2. Então dá 3,3 bilhões. É só a soma que está errada, as linhas estão certas. Ah, e ele aqui, não fui eu que fechei a janela, foi o PowerPoint. 5,6 bilhões. Boa. Vamos voltar aqui agora, gente. Acho que agora vai, ó. A gente já tinha passado por essa parte, né? Então a gente tem 9,3 bilhões, que seria assim o ressarcimento total. Mas um pedaço do ressarcimento é porque é corte, um pedaço é porque é performance. O custo efetivo desses ressarcimentos é de 3,3. Então tem 6 bilhões aqui a mais, né?
Então, o que acontece? O que a gente vê que está no artigo é falar o seguinte: olha, pega o corte, né, que dá 2,8 bilhões de reais. Fala, ó, esse corte aqui, ele não tem que pagar, né? Por que que não teria que pagar? Porque, olha, esse corte, gente, ele é superior ao custo efetivo do que foi para o consumidor, né? É um ressarcimento por causa do corte, né? E a gente então tem 1,4 bi. Aí pega, gente, mais 1,4 bi do excedente. Aqui sim estaria pegando, olha, tem um excedente de 4,6 pegaria 1,4. E aí a gente conseguiria zerar o passado. Então, é por isso que essa medida que aparece ali na lei, ela não é tão absurda, porque, no nosso ponto de vista, né? Porque ela está pegando, gente, um ressarcimento que seria superior ao custo para fazer o, o pagamento do ressarcimento dos contratos que não tem ressarcimento nenhum. Então, isso que está acontecendo dentro da lei, tá? Então, só para deixar claro, o pessoal vai passar 7 bilhões, vai não sei o quê. Não. Tem que entender a lógica do contrato, a regra do contrato, tem que entender que o corte tá gerando aqui, né, um ressarcimento que é superior ao custo efetivo. E na performance aqui, o consumidor teve um custo de 1,9 bilhão. Ele vai ser ressarcido do custo mais um pedaço dessa performance, desse excedente. O que se busca é pegar um pedaço, então, do excedente para acabar de fazer o pagamento. Então, essa acho que é a regra que está na MP, para todo mundo entender o que acontece ali com o contrato, tá? Bom, aí tem dois artigos, tem um A e tem um B, né? O 1A, ele é mais genérico, ele é mais abrangente, o 1B, ele é mais específico. A gente entende que os dois até podem conviver, tá certo? Mas está sendo falado se seria algum votado ou não. Na nossa visão, né? Se tivesse que votar um para não ficar dois artigos com o mesmo tema, seria o primeiro B, né? O primeiro A, ele é mais genérico, ele é mais abrangente, né? E ele trata essa questão das classificações ali de forma bem explícita, né, que o Ministério vai ter que determinar como que é feita a classificação. Isso hoje é um ponto de dúvida, né? E depois tem outros dispositivos sobre o tema do curtailment. Um deles, tá certo, é que a ANEEL vai ter que estabelecer ali mecanismo para compartilhar os riscos associados à produção das restrições operativas impostas às hidrelétricas, às eólicas e às solares, tá certo, outorgadas. Então aqui também tem aqui uma questão de avaliação dos cortes. Bom, voltando aqui à agenda, né, vamos para o segundo item, que é a questão da abertura do mercado, tá? Antes só da gente seguir, eu peço aqui para quem entrou depois, gente, por favor, né, o pessoal sempre pede para a gente o material, é só para, por favor, se puder, né, ir lá no LinkedIn, deixar ali um comentário e tudo, tem um link ali no nosso post, só preencher o formulário desse link, que a gente vai, para o e-mail que tiver cadastrado lá, a gente vai mandar o material do aulão, e a gente também vai mandar essa cartilha aqui, que é uma cartilha que a gente preparou com as principais diretrizes aqui da 1304, falando várias coisas que ela muda, né? Aqui a gente vai passar por algumas, mas lá tem então, um pouco mais de detalhe, tá? Então, por favor, ajudem a gente aqui a divulgar a Volt no LinkedIn e de brinde ainda vocês recebem o material no e-mail, tá? Muito obrigado. Bom, quando a gente fala do mercado, a gente entende que o que ele propôs ali é bem consistente e ele criou algumas salvaguardas, né? Ele falou, abaixa atenção, a indústria e o comércio, né, em até 24 meses, tá? E ele falou que as residências e os demais consumidores, né, de baixa tensão, até 36 meses. E dentro desse prazo, né, ele falou, ó, tem algumas condições precedentes. A gente vai ter que comunicar ao consumidor. Esse é um tema que apareceu muito desde aquela da CP33 lá de 2017, né? Isso aqui apareceu demais, que era justamente a questão de o consumidor precisa saber, né? Lá a gente até indicava, olha, lembra do DDD, do DDI, quando abriu o Telecom, né, no começo dos anos 2000, a da abertura foi em 98, né? Tinha uma campanha na televisão que tinha os bonequinhos do DDI, do TC 015, 025, 030, né? Hoje em dia a gente nem disca mais, já vai, aperta já faz via internet, né? Mas aí teve é uma coisa muito lúdica, então, mas foi a campanha de massa sobre a abertura. Então aqui tem um plano de comunicação. A separação entre o fio e a energia, as tarifas das distribuidoras serem separadas,
O supridor aqui de última instância ser detalhado, né? Ser definido um produto padrão para o Mercado Livre, o consumidor senão pode ficar confuso, né? Então, se tiver muita oferta diferenciada, ele pode estar comprando gato por lebre. O produto padrão com preço de referência, né? E o encargo de subcontratação. Então, ele fala de todos esses itens, tá? A gente vai colocar aqui um pouquinho, né? O supridor de última instância, ele tem um objetivo ali, né? Caso tenha uma falha ali da comercializadora, do varejo, né? Ele para atender o consumidor. Então, o custo desse supridor de última instância vai ser um custo aí compartilhado entre todos os consumidores do Mercado Livre, né? A ANEEL vai regular essa tarifa de acordo com a consulta pública que está no Ministério, né? A ideia é que a tarifa do supridor de última instância seja mais elevada que a tarifa de mercado, que o custo da energia de mercado, justamente para os consumidores irem para o mercado, né? Ele tem uma natureza assim que é muito mais assim emergencial, temporária, é realmente a última instância. Fala, puxa, ninguém me atende, estou sozinho, aí você vai no SUI, tá? E quem exercerá, né? Ele fala, olha, transitoriamente as distribuidoras exercem e depois a ANEEL pode autorizar empresas a serem o supridor de última instância. Então a gente pode, inclusive, ganhar, o supridor pode ter escala, né? Nada proíbe que ele seja talvez um supridor nacional, tá certo? E só para a gente pensar, né? O SUI aqui, ele é como se fosse aqui o seguro obrigatório do Mercado Livre, né? Todos pagam, a ideia é que poucos usem, né? Mas assim, a ausência dele prejudicaria a liberalização, porque você poderia ter consumidores flutuando por aí, né? Sem ter de quem comprar energia, dado que eles estariam já com a distribuidora somente na parcela do serviço de fio, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é dar uma olhada para o mercado, tá certo? A gente está falando de 90 milhões. 90 milhões faz brilhar os olhos, tá certo? Então, só que esses consumidores de baixa tensão, eles são muito diferentes entre si. Na nossa visão aqui, a gente tem um banco de dados com todos esses consumidores do Brasil inteiro, tá certo? O que que a gente enxerga? Mais de 74 milhões de consumidores na faixa 1. O que que é a faixa 1? Um consumo mensal de até 250 kWh. A faixa 2 ali, de 250 até 500, 10 milhões, 11 milhões de consumidores. E o que que a gente vê, gente? As duas últimas faixas ali, 1,8 milhão de consumidores, né, tendo o consumo superior a 1.000 kWh por mês. Aqui tem comércio, aqui tem indústria, tem casa bem grande, né? Então, se a gente olhar número de consumidor e consumo, tá? A gente vê que 3% das unidades consumidoras, elas detêm 27% do consumo da baixa tensão. Então, assim, é um mercado que tem poucos grandes consumidores e muitos consumidores pequenininhos. Então, é um desafio aqui totalmente diferente. É o desafio do varejo, é o desafio da operação em massa, né? De muita tecnologia e, ao mesmo tempo, muito marketing, muito conhecimento de cliente, muita estratégia. Então, a gente vê vários clientes nossos, né? A gente ajudando a se especializar em segmentos. Vai ser nanosegmentação do mercado. E aí vem uma pergunta para vocês, né? O aplicativo deve rodar aí. Se todos os consumidores de baixa tensão se tornassem livres hoje, qual seria a redução de custos que eles perceberiam? A redução média? 4%, 8%, 11%, 18% ou 30%? Não sei se os aplicativos de vocês mudaram. Boa, mudou. A gente está tendo aqui, ó, 8, 11, entre 8 e 11 aqui está ganhando. Ah, o 4 também está acelerando. Tá uma disputa boa aqui, não tem. O 8 tá se consolidando, mas o 11 subiu, já voltou. O 8 sumiu, voltou. Eu acho que tá tendo muito water, o aplicativo tá suando, coitado. Pessoal, eu vou travar aqui para a gente ficar com a nossa foto oficial. A foto oficial, então, olha, 37% acha que é 8%, 24, 11, 20% acha que é 4%, aí 13 e 30 são os mais baixos aqui. A gente fez a conta, pessoal, por distribuidora, tá certo? E consolidou por região, tá? E aí a gente percebe que, na média, tá, a redução seria de 11%. Tá? Ele fica ali muito em linha ali com o GD por assinatura, que está entre 10 e 15. Tá? Então a gente vê que vai ter uma competição aí de Mercado Livre com GD por assinatura. Né? Já coloca ali uma certa pressão competitiva.
E a gente vê uma diferença grande, gente, entre as regiões, né? A gente vê o Centro-Oeste com 14%, Sudeste com 12%, Sul com 12% também praticamente, Norte e Nordeste com uma margem menor ali de redução na faixa dos 8%. E aí, para a gente entender essas considerações, né? Essas diferenças, é só a gente prestar atenção que na tarifa a gente tem geração, transporte, distribuição e um monte de encargo, né? A gente está mexendo só na energia, nas usinas, na geração, né? Então, nas distribuidoras em que, né, o, o peso da energia é grande na tarifa, né, e a- o valor da energia é alto, elas vão, a hora que migrar para o Mercado Livre, vai ter maior desconto, tá certo? Então a gente fez um gráfico aqui, o desconto em potencial, né, e o peso relativo dos custos aqui da energia. A gente vê que tem distribuidora que tem desconto potencial maior até do que 20% para os consumidores de baixa tensão, mas tem um monte aqui, ó, né, aqui chega até 15, tá certo? Nessa área aqui. Por quê? Aqui o peso da energia na tarifa cheia é alto. Quando o peso da energia é alto, você troca de fornecedor, a energia cai, o benefício aqui, o desconto do consumidor é alto, tá? Depois tem gente que vai ter 4%, 3%, mas por quê? Porque a tarifa, a energia pesa pouco. A parcela B é grande, o fio A, o fio B são grandes, então acaba pesando menos, tá? Então aqui só um mapinha para vocês, né, para a gente poder ter essa visão de que as distribuidoras em si são muito diferentes. E uma preocupação é, poxa, esse encargo de sobrecontratação, como é que ele vai ser, tá? O que que a gente fez? A gente fez um balanço energético de todas as distribuidoras, né? E o que que a gente vê é que tem muito contrato acabando ao longo do tempo, que é essa linha amarela aqui, olha. Então, os contratos acabam e o Proinfa, gente, o Proinfa continua, ele continua, mas do jeito que está, continua como reserva. Se continua como reserva, não serve mais como lastro. Então, o fim do Proinfa e o fim dos contratos, né? E aí a gente coloca aqui, ó, o mercado vai cair, gente, vai cair. Por que que ele vai cair? Porque os consumidores vão migrar, né? A gente foi migrando dos mais atrativos para os menos atrativos aqui na simulação. O que que a gente vê? O nível de contratação das distribuidoras, que é essa linha pontilhada, tá? Na média, ele tende até a ficar abaixo de 100%, porque tem muito contrato acabando, tá? Então, a princípio, não teria aqui uma sobrecontratação, né? Mas pode ter, porque aqui é média, tá certo? Tem distribuidora que fica subcontratada, distribuidora que fica sub, né? Se o MCSD funcionar direitinho, não vai ter, mas pode ser que tenha, tá? Então, a gente fez uma conta, olha, vamos supor que essas que estão sobrecontratadas não encontrem ali ninguém para pegar essa energia delas no MCSD, elas ficam com essa energia, gerem realmente ali uma sobrecontratação. Quanto dá isso, tá? Aí pelas nossas contas, que a gente entende que é o pior caso, né? A sobra, apesar de não ter sobra no grupo, ter sobra individual, né? A gente tem ali R$ 1 bilhão por ano, dá R$ 2 por megawatt-hora. Então a gente entende que a sobrecontratação não é, o encargo de sobrecontratação não é uma grande preocupação, tá? Porque tem bastante coisa para acontecer com os contratos das distribuidoras, vai depender da velocidade de migração, ainda tem a questão do MCSD para pegar o conjunto delas. Então tem bastante ação mitigadora aqui, né, para esse encargo não existir, mas no pior caso que a gente simulou, ainda deu um encargo de R$ 2 por megawatt-hora. Bom, fechando aqui, gente, essa parte então da abertura do mercado, né? Vamos olhar um pouquinho a parte de sistemas de armazenamento, tá? A gente já falou um pouco de curtailment, de abertura, sistemas de armazenamento. A hora que a gente olha aqui para os sistemas de armazenamento, a medida provisória, né, agora o projeto de lei de conversão, ele fala da regulação do sistema de armazenamento, mas ele não fala uma das coisas que existiam ali em alguns projetos de lei, que era a criação do agente armazenador. Do mesmo jeito que tem agente gerador, agente de transmissão. Então ele não fala isso, ele fala da atividade de armazenamento. Então acho que esse é um dos pontos, tá certo? E ele fala que ela pode ser autônoma, pode ser integrada à outorga, tá certo? E pode prestar múltiplos serviços. Acho que esse é um ponto importante. Ela vai poder, dependendo de onde ela estiver, se ela tiver necessidade ali, né, atuar com serviço de flexibilidade, de potência, ancilar, né, e comercialização, tá certo? Bom, então aqui é o agente, é a atividade que está sendo regulamentada, não é um agente. Uma outra coisa, ele coloca os sistemas de armazenamento no RAID, né? Tem um artigo que fala, olha, os sistemas de armazenamento estão aqui dentro acho que é 11.488, né, da lei que falava do RAID.
que significa REID, gente? Significa que vai poder fazer investimento sem pagar PIS/COFINS, tá? Além disso, ele fala do imposto de importação. É, então, acho que esse é um outro aspecto que é importante. E um outro aspecto que ele fala é, olha, se for essas baterias aqui para a gente colocar na rede, tudo, para atender o sistema, os custos vão ser rateados pelos geradores de energia. Essa também é uma questão nova, porque se é rateado para o gerador, para quem está no mercado livre e tudo, vai virar preço, né? E para quem está no regulado, tem aquelas cláusulas que qualquer encargo novo vai para o preço. Então a gente deve ter ali uma enxurrada de mudanças de preço de contrato, né? Porque é um encargo novo, um encargo de armazenamento. Mas é o que está lá na lei, tá? E um ponto que a gente acha que é importante, gente, não tem na lei o enquadramento como projeto prioritário. Isso significa que ela não vai conseguir, pela lei, né, não está enquadrado ainda, para poder, quando ele é enquadrado como projeto prioritário, pode emitir debênture incentivada, né? E aí debênture de infraestrutura. E aí essa debênture incentivada não paga imposto de renda, né? Mas para quem é em cima dos lucros, né? Então ela acaba sendo mais competitiva no mercado. Então aqui acaba, por um lado, reduz o valor do investimento no REID, por outro lado, aumenta o custo do financiamento por não estar no projeto prioritário. Se tivesse um projeto prioritário, o custo seria menor, tá? Acho que esse é o grande ponto. De qualquer forma, gente, ele fala de prestação de múltiplos serviços e fala de operação autônoma ou de operação integrada à outorga. Então, praticamente, gente, a hora que a gente olha para o sistema elétrico, né, a gente vê ali geração, vê transmissão, vê distribuição e vê a parte de consumo. O armazenamento, ele fala, olha, pode estar integrado à geração. O armazenamento pode sim estar na rede, né? E o armazenamento pode estar na distribuição. E a gente já sabia que, opa, desculpa, que o armazenamento poderia estar no consumo. Já tem muito consumidor já se antevendo, né? Já se antecipando, já instalando o sistema. Os preços estão caindo rapidamente. Tem muito fabricante de olho aí no Brasil vindo para cá. Então, o armazenamento tem um potencial enorme aqui realmente no sistema. Só para a gente ver uma contribuição sistêmica do armazenamento, né? Aqui é uma curva de carga real do dia 24 de setembro, se eu não me engano também é um domingo, e a gente teve aqui curtailment de manhã e a gente teve muita térmica despachada no fim do dia, né? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, se eu consigo ter aqui um sistema de armazenamento, eu posso carregar de manhã, eu posso descarregar no fim do dia. Se eu fizer isso, eu vou estar reduzindo o curtailment e reduzindo o despacho da geração térmica, né? O armazenamento é como se fosse uma máquina do tempo. Ele pega a energia de uma hora e leva para outra hora. O que que a gente vê? O que que a gente fez aqui na Volt? A gente tem um modelo que faz projeção de preço histórico, de preço horário, tá certo? Ele usa inteligência artificial para enxergar essas necessidades sistêmicas e, com base nisso, gerar os modelos, gerar os cenários. E esses cenários são usados aqui para várias coisas, para precificar contrato, para analisar perfil, analisar portfólio, por aí vai. O que que a gente fez? A gente rodou aqui um caso, né, com até 2030, tá esse caso aqui, e só para mostrar para vocês, né, a gente pega as necessidades sistêmicas de ponta e coloca térmica a gás. E a gente coloca as necessidades sistêmicas de ponta e coloca armazenamento. Então, o que que a gente vê? A hora que a gente coloca o armazenamento, ele tem um descolamento aqui com a térmica, tanto no preço máximo quanto no mínimo. Por quê? No preço mínimo, gente, é porque o armazenamento carrega aqui. Se ele carrega aqui, ele cria carga. Se ele cria carga, o custo marginal de operação aqui fica maior com o armazenamento do que com a térmica, porque aqui a térmica estaria desligada, né? E na hora do pico, né, esse sistema de armazenamento ele descarrega a bateria, ao passo que a térmica tem que ser despachada, né? Então o custo marginal de operação com a térmica é maior do que ele oscila mais, né, do que com o sistema de armazenamento. O armazenamento ele traz um achatamento assim das variações de preço. Elas continuam sendo intensas, mas elas ficam menos intensas do que com a expansão térmica. Aqui a gente está falando de 2029, no período seco, tá vendo? Então é onde vai ser mais crítico. E aqui nós estamos falando de 2030 também no período seco. As diferenças acabam ficando bem maiores, né? A gente vê a carga vai crescendo, né? A GD vai crescendo, vai tendo cada vez mais vales aqui durante a manhã, né? E os picos no fim do dia. E aqui a gente vê, então, período seco de 28, período seco de 29, período seco de 30, muito estresse, o armazenamento ajuda bastante a reduzir, tem valor aí a ser capturado. Só para fechar, a gente fez um estudo ainda maior, né? Onde a gente colocou os sistemas de armazenamento, as necessidades
para 2028, 2029 e 2030, né? Colocando o sistema carregando ali durante a manhã. E a gente vê que com 3.000 MB de BES a gente reduziria o curtailment em 2028 em 30%, com 7.000 a gente reduz o curtailment de 29 em 70%, com 10.000 a gente reduz o curtailment de 2030 em 80%. Essa é uma visão, gente, do sistema. Mas a gente também desenvolveu aqui um sisteminha, um modelo, né, para pegar esses cenários de preço e tudo mais e dimensionar os sistemas de armazenamento para consumidores e otimizar a operação do sistema de armazenamento. Ele leva um certo tempo para rodar, mas olhando aqui uma rodada fake, tá? A gente já fez a rodada, só vou mostrar o resultado. Aqui que a gente vê, aqui tem o consumo aqui de um consumidor, né? O quanto que é essa linha laranja, o quanto que ele consome da rede, a linha verde. Então, o sistema de armazenamento é a diferença dos dois. Mesmo em dias aqui que tem PLD flat, tá certo? A barra da direita é o PLD, a barra da esquerda é o consumidor. O que a gente vê? A gente consegue carregar a bateria pela manhã, então a carga verde aqui fica maior do que a laranja. A gente descarrega a bateria aqui durante esse pico de consumo, né? Então a gente evita, gente. Ah, mas o PLD está igual. Pois é, mas ele está olhando a rede, ele está olhando outro serviço que ele pode prestar, né? Então ele consegue depois carregar a bateria de novo e usar essa bateria para evitar os outros picos. Então ele trabalha muito para uniformizar a carga, né? Mesmo com preços constantes. Aqui é um outro caso de preço praticamente constante, ele também trabalha para otimizar a carga. E aqui é um dia real em que teve variação de preço. O PLD roxinho aqui, ó, a gente vê o PLD bem alto no fim do dia. O sistema de armazenamento se carregou pela manhã, né? Depois ele, para que, né, o consumo da rede foi maior. Depois ele pegou, a hora que cai essa carga aqui tudo, né? Ele manteve um consumo da rede maior, ficou, ou seja, acabou de carregar, ficou praticamente junto aqui com a carga na hora do almoço, né? Ficou parado ali armazenado com a bateria cheia. E na hora que teve a tomada de carga aqui no fim do dia, que é a linha laranja, ele foi lá e descarregou, o sistema viu uma carga menor, ele evitou todo esse PLD alto aqui roxo da faixa dos 470. Então ele é um cara muito dinâmico, muito ativo, que consegue ter aplicação na rede, aplicação no consumidor, aplicação dentro da usina, tá? Então acho que esse é o grande ponto, o armazenamento aí é o grande coringa que vem por aí. A AMP, ao tratar do armazenamento, não tratou, a gente entende da forma ideal, né? Tem que ter um espaço ainda para melhorar algumas coisas, depois a gente vai ver onde, mas acho que talvez ficar fora de projeto prioritário seja um dos grandes temas, mas ela já endereça e já consegue fazer avançar, né, na parte da regulamentação. Bom, olhando aqui, pessoal, agora, o quarto item aqui da nossa conversa, que são os encargos e tributos. Aqui teve bastante mexida, tá? E só vou pedir de novo para vocês, quem não fez ainda, né, por favor, né, nesse link aqui, dá para ir lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn, no post, tem um link. Quem preencher aquele link, a gente depois manda o material do aulão. E eu peço também, por favor, né, que vocês deixem ali no post, né, um comentário, o like e tudo mais, para melhorar a divulgação da Volt aí no LinkedIn, que é a nossa principal mídia social, tá? Então, vamos lá, gente, falar de encargos. Vamos falar de encargos. E um deles, gente, que a MP mexe, né, é justamente a questão do rateio da CDE e do valor da CDE. Começando pelo rateio, até 2017 tinha uma história. De 17 até MP 1300 ficou outra história. E agora a gente tem a história da 1304, né? Lá em 2017 foi estabelecido aqui uma relação, né? A, a CCC veio para dentro da CDE, né? E a CCC, o histórico dela é pagar térmica. E pagar térmica, onde tinham as térmicas? No sul e no sudeste, principalmente no sul, né? Então, naquela época, foi estabelecido o seguinte, olha, a CCC era rateada por uma razão de 1 para 4,53. Isso tinha a ver com custos da CCC que cada região tinha. Falou, tudo bem, então já que a CCC está dentro da CDE, a CCC é relevante para a CDE, vamos ratear a CDE na proporção de 4,53 para 1. O que significa? Cada R$ 1 que o Norte e o Nordeste colocam, o Sul e o Sudeste colocam 4,53. Aí, em 2017, né, o que foi previsto, olha, gente, essa diferença aqui, né, que estava até 2017 não fazia mais sentido. Então, a partir de 2017, foi tomada a decisão de fazer um alinhamento entre as regiões. E a previsão era, em 2030, o alinhamento vai estar fechado.
todos os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão pagar o mesmo em reais por megawatt-hora do que os consumidores do Norte e do Nordeste. Então estava todo mundo acordado esperando isso acontecer. Só que naquela época, quando foi feita essa questão do equacionamento regional, também foi colocado um equacionamento entre níveis de tensão. Falou, olha, gente, conforme essa progressão for ocorrendo, progressivamente os consumidores da alta tensão vão pagar menos. Eles vão pagar um terço de quem está na baixa. E quem está na média vai pagar dois terços de quem está na baixa. Então começou um movimento de custos da alta tensão para baixa e para média, né? Mas é, todo mundo jogando o custo para baixa e ao mesmo tempo jogando, equilibrando os custos entre Sudeste e Nordeste. Então nessa história quem mais está recebendo custo são os consumidores da baixa tensão do Nordeste, porque eles eram os mais subsidiados, né? E agora então está equalizando. Ele está equalizando por causa da região, mas ao mesmo tempo está recebendo da alta e da média tensão de lá e de cá, né? Então, e quem está se livrando de mais custos? A alta tensão do Sudeste, porque pagava mais, vai pagar menos, e além disso vai pagar só um terço. E estava nesse mecanismo. A MP 1300 falou, olha gente, a gente vai acabar com essa história, vamos acabar com essa diferenciação. O que que a MP 1300 falou? Ela falou, olha, o que está acontecendo, gente? O Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão pagando, vão pagar cada vez menos, né, em reais por megawatt-hora, porque está transferindo para o Nordeste. Só que a alta tensão vai pagar um terço do que paga a baixa, e a média tensão vai pagar dois terços do que paga a baixa, né, lá em 2030. E então essa diferenciação estava acontecendo. E o Norte e Nordeste, ele estava com um crescimento aqui, ó, mais rápido. Por quê? Né? Falou, olha, Norte e Nordeste, vocês estão pagando 45, mas vai ter que ficar igual ao Sul-Sudeste lá na frente. E começou a ter diferenciação de alta, média e baixa, né? Com a baixa subindo mais rápido porque está absorvendo o custo da alta tensão. Então, o que aconteceu agora, gente, é que falou, olha, lá na MP 1300 tinha uma proposta que é vamos equalizar até 2030, a gente mantém o que está acontecendo agora, entre os níveis de tensão. E a partir de 30 até 38 equaliza os níveis de tensão, todo mundo vai pagar a mesma coisa. Então a alta tensão não vai ter mais aquela redução de custo, ela vai ficar igual a todo mundo lá na frente, tá certo? Então, isso daqui que era o que estava proposto na 1300, era uma proposta que estava sobre a mesa, e o que aconteceu agora, Camil, olhando para isso, seria basicamente isso, olha, o consumidor de média tensão, de baixa tensão, né? Ele estava pagando cada vez mais, o pessoal para, fica a baixa tensão constante e vamos realinhar, né? Até chegar todo mundo igual. A média tensão ficou igual, a alta tensão estava pagando cada vez menos, o que eles falam, fica pagando constante até 29 e vamos equalizar até 2038. Isso é o que estava na mente lá da 1003, tá, gente? E agora, o que que foi feito? Falou, gente, para com esse negócio de transitar ano a ano de um jeito, não sei o quê, vão morrer, né? O que que vai acontecer de forma definitiva, tá? A média tensão passa a pagar 80% da baixa e a alta passa a pagar 50% da baixa. E acabou, não tem transição, não tem mais nada, tá? Então, o que a gente vai ver, a hora que a gente olha para a alta tensão, ela tinha um custo, ela praticamente vai ficar com essa participação constante daqui para frente. A média tensão tinha uma participação e ela vai ficar um pouquinho maior e vai ficar constante daqui para frente. E praticamente a baixa tensão, né, ela vai continuar pagando, ela é referência, né, ela fica praticamente a mesma coisa daqui para frente. Então, travou todo mundo, né, daqui para frente e acabou essa história de transição, de escadinha, mudar mês a mês, ano a ano e tal. Então, ficou direto, tá? Esse é um dos itens que a MP traz e com grandes impactos, né? A alta tensão tinha uma expectativa lá atrás, desde 2017, que ia pagar cada vez menos, com a 1300 ficou com a perspectiva de pagar cada vez mais até 2038, e agora falou, não, fica do jeito que está e acabou, vamos daqui para frente. Né? Basicamente, a baixa tensão tinha uma perspectiva de alívio, né? Não tem mais, vai ficar do jeito que está pagando hoje. Então, acho que esse é o resumo do que aconteceu com a trajetória. E teve um outro cara aqui que é importante, gente, que é a questão do Proinfa, tá certo? O Proinfa hoje, ele custa basicamente 6 bilhões de reais por ano, né? É um custo aí na conta de 13 reais por megawatt-hora, na conta de todo mundo. E a tarifa média do Proinfa está em 543 reais por megawatt-hora.
É uma energia cara, mas ela começou lá atrás justamente para incentivar biomassa, PCHs, né, e a eólica. Então, e o contrato já tem 20 anos sendo reajustado, tá? Então, por isso que também está com esse preço alto. E 131 usinas, tá? Na MP se propõe aqui a renovação aí dos contratos, tá certo? Isso já estava na lei da Eletrobras lá atrás, esse negócio não andou, mas as usinas que a gente viu que 50 usinas não declararam ali o interesse em continuar, então 131 foi para 81 usinas, tá? A energia cai de 11 mil para 8 mil, e o custo, gente, ele, por conta dos limites e tudo, ele deve cair de 6 bi para 3,8 bi, tá? Então, é uma redução do custo do Proinfa, mas olha só, é bom a gente não se iludir. A gente foi fazendo a conta mês a mês, né? As usinas que vão acabando o contrato, como é que o Proinfa iria ocorrer, né? Na descontratação. Conforme o pessoal vai renovando, tá certo? Vai aumentando o custo. Então, o que a gente vê é um Proinfa saindo de 6 bi por ano indo para 4 bi por ano, tá? 3,8, tá? E aí você fala, poxa, que bom, está diminuindo. Aí vocês ficam, né? Se você for comparar, se eu precisar dessa energia, eu vou comprar a preço de mercado. Se a gente for comprar a preço de mercado, a gente colocou aqui R$ 200 por megawatt-hora, a gente pagaria 1,6 bi, não 3,8. Então tem 2,2 bi por ano aqui. A gente vai pagar por uma energia acima do preço do mercado, compulsoriamente, como energia de reserva, tá? Então acho que esse é um dos pontos para ficar na mente, né? O outro ponto, gente, que esse daí está gerando também bastante discussão, é sobre o teto da CDE, né? A gente pegou aqui a CDE e dividiu nas principais contas, tá certo? Na verdade, em todas as contas, né? Tem desconto na TUSD, tem a CCC, tem tarifa social, tem o PLPT, tem a GD, né? A GD que está embutida lá é de 5,6 bi, porque faltou um pedaço e tal, mas na verdade são 3,65. Tem desconto na TUST, né? Que na transmissão. Tinha uma provisão para pagar, um carvão mineral, cooperativas, o CAPT, que é o custo de operar a fonte, né? Então, a gente vê aqui os principais itens. O que que a MP fez? Ela pegou e falou, ó, alguns itens variam, outros itens vão ficar com um teto. E aí esse teto vai ser com base no que acontecer aí em 2027, né? Aí o teto começa a ser limitado em 27. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Qual percentual da CDE vai estar sujeito a corte, ou seja, vai estar sujeito ao teto, né? Porque tem conta que vai estar sujeita ao teto, tem conta que não vai estar sujeita ao teto. É 11%, 22%, 33%, 44%, 55%. Quem está ganhando aqui 22%, 22%, 22%, o 22% está ganhando aqui. Pessoal, só por uma questão de tempo, eu vou travar para a gente ficar com a foto oficial aqui, ó, 22% foi a maioria da resposta, tá? Depois 11% e depois 33%. Gente, as contas que vão ter o teto são essas que estão com o cadeadinho aqui, tá certo? Então, o desconto na TUSD, a GD, desconto na TUST e o carvão mineral, tá certo? Então, cerca aqui de 44% dos custos vão ter teto. A CCC não tem teto, tarifa social não tem teto, tá certo? PLPT não tem teto. Aqui é muito importante, gente, tomar cuidado com o PLPT. Até um tempinho atrás era um gasto que não chegava a 1 bi, já está chegando em 4. A fiscalização do PLPT, da universalização aqui é muito importante, né? Mas e a gente vê ali a tarifa social, é um dos itens que mais cresce em função, inclusive, dos novos descontos, né? O ano que vem ela vai estar bem mais gordinha. Então, eles não têm teto, tá? Mas desconto na TUSE, desconto na TUST, carvão mineral e geração distribuída, eles têm teto. Aqui quem que é impactado? O consumidor, né? Aqui o gerador renovável, aqui o pessoal do carvão e aqui as distribuidoras, né? Porque vai limitar o que elas recebem de GD. Então, se a gente olhar, a gente fez uma conta rápida, né? O que está ali? A partir de 2017, né, vai ter a correção pelo IPCA, né? Então, os encargos atuais, né, eles não vão ter é, o,
melhor, quem já está no Mercado Livre continua tendo direito ao desconto, mas os novos consumidores que entrarem no Mercado Livre, né, quem declarar o contrato ali que quer migrar depois da lei, né, não tem mais direito ao desconto. Então, a princípio, o desconto na distribuição e na transmissão, eles estariam equilibrados, eles não ficariam forçando o teto. Mas, gente, ele é desconto em cima da tarifa. A gente precisa olhar para ver se a tarifa tende a crescer ou não acima da inflação, para que a gente poder analisar se bate no teto ou não bate no teto. A gente fez um levantamento rápido aqui para vocês, né? O que que a gente fez? A gente pegou a variação da TUS de fio A e fio B, né? Essa linha roxa, e a gente tem a linha pontilhada, que é o IPCA, tá? Então a gente vê que o fio A e o fio B ele tem crescido a uma taxa superior ao IPCA. Então, ele tende a crescer mais rápido do que o IPCA. Então, o desconto vai crescer acima do IPCA, o desconto bate no teto e aí o desconto diminui como um todo, tá? É isso que a gente espera que vai acontecer. Tudo que a gente ouve de leilão de transmissão bilionário, não sei o quê, vai para o fio A, tá certo? Todos os investimentos que a gente vê as distribuidoras fazendo, tudo vai para o fio B, né? Mas dessas duas parcelas, hoje o fio A cresce bem mais que o fio B, né? Então, por conta disso, vai bater no teto. A gente fez uma conta rápida. Ah, só para fechar o número, né? A gente botou uma inflação ali de 4,95 e o crescimento ali do fio e fio B, né, somados 7,25. Então a gente vê, a gente pegou o IPCA aqui é a linha pontilhadinha, né, o crescimento do IPCA, aqui é o quanto cresce com os aumentos. A gente vai acumulando aqui, ó, os encargos, né, de compensação, de complemento de recursos ao longo dos anos, uma redução de desconto. Lá em 2027, né, deve dar aqui uns 5%. O desconto, ao invés de ser 50%, vai ser 47,5%, né? Mas é algo que tende a aumentar. Então, tudo agora que é fio A e fio B, ele acaba ajudando aqui o desconto a bater no teto. E depois, tem a questão da GD, né? O fato da CDE-GD ser rateado entre todos, né, ele muda a base de rateio. A gente está com valores hoje em torno aqui varia, né, de 6 até 23, né, mas ele tende depois, ele rateando com mais gente, ele passa a variar de 4 até 15, né, ele fica mais suavizado pelo volume, tá? E um outro ponto, gente, que tem na MP, né, é a parte da governança. Então, a gente já falou de curtailment, abertura, sistema de armazenamento, encargos e tributos. Vamos falar sobre formação de preço, desculpa. Sobre formação de preço, a gente vai até ser um pouco rápido, tá? Mas eles colocam ali na lei, né, algumas restrições que o modelo tem que ter. Restrição de defluência, restrição de rampa, reserva de potência. Isso tudo, gente, a hora que você coloca mais restrições no modelo, ele vai conseguir enxergar melhor a realidade operativa. A realidade operativa hoje ela está bem diferente do modelo. Então ele vai começar a enxergar essa necessidade olha, eu não consigo atender essa super rampa com a hídrica, né? Do jeito que você está achando. Então ele vai começar a despachar outras usinas, né, mais caras para conseguir fazer esse atendimento. Porque se elas não fossem mais caras, já teriam sido despachadas antes. E aí a gente começa a ter um preço que vai variar mais aí nos fins do dia e tudo mais, mesmo dentro dos modelos, tá certo? Então a gente vê essas mudanças, elas colocam na lei a necessidade do modelo representar bem o que acontece na realidade. A gente entende, né, que olha, tudo bem, na lei tem que ter e tudo mais, mas é uma obrigação o modelo representar a realidade, porque senão o que que a gente está otimizando, né? E aí fica uma dica aqui para vocês, para quem não conhece, tá? A gente tem um site desenvolvido junto com a Bracel, que é o Match da Energia. Então, matchdaenergia.com.br, qualquer um pode se inscrever ali, é gratuito, tá? E no Match, a gente fica comparando todo dia a operação real com a operação que sai dos modelos. Eu vou dar dois exemplos só para vocês verem, tá? Isso daqui, gente, olha, acho que eu tenho também um exemplo real aqui. Deixa eu ver se, do mesmo jeito que eu fiz com o Excel, se eu consigo trazer para vocês. Ah, trouxe aqui, ó, mais atualizado até, tá? Aqui no mês de outubro, a gente trouxe geração hídrica. A gente pode olhar para todas as usinas, só para a usina de interesse, pode comparar o DEC da CCE, o DEC do INS, com a operação real, com a programação. Aqui a gente está comparando hora a hora para a usina de Serra da Mesa, a operação real, que está em laranja, com a operação que saiu do DECEM da CCE. Né? O DECEM da CCE mandou a usina praticamente gerar flat ao longo do mês e na operação real foi essa operação que foi feita. Teve um período que ela ficou flat
mas teve um despacho bem intenso aqui praticamente todos os dias para atender ponta, tá vendo? Olha. Então, a gente não tem bateria no Brasil. Gente, isso daqui é uma bateria, né? Isso daqui é uma bateria, tá? Ela tá 1000 mega e aqui tá 300, tá? 1000 tá 300, tá certo? Então, a gente tem bateria sim, né? Serra da Mesa tá assim. Eu acho que se a gente tem outras usinas operando de forma muito semelhante, né? Belo Monte, a gente também vê, olha, Belo Monte é uma operação assim, ela entrega muito mais potência para o sistema do que o modelo manda. O modelo fala, olha, gere 1000, ela vai lá e gera a 3.000, tá certo? Na real, né? E essas linhas verdes aqui, gente, a gente está sem dado do modelo nesses dias. Ou ele não convergiu, ou a gente não conseguiu baixar, né? Eu não sei. Mas isso também serve para as térmicas, tá? A gente consegue ter aqui a operação das térmicas, a diferença entre a operação real, que é o laranja, e a operação verde aqui, que é o que saiu do descendo da CCE. Então, gente, mas eu quero o descendo NS, não tem problema, gente. Você clica aqui, você tem o descendo NS versus a operação real, tá? Então a gente consegue ver, vou continuar com o da CCE, que já tinha pensado nele, né? A gente vê a operação, o modelo enxerga que você pode desligar e ligar, desligar e ligar. E ele fala que esse volume aqui nesse dia, gente, ó, de 9.900 é suficiente, mas o volume foi de 11.800, tá certo? 2.000 mega a mais, tá? Aqui, gente, olha, ele fala, olha, pode desligar, precisa só de 6.800 de térmica aqui. E na real, 9.800, 3.000 mega de diferença. Aí tem alguns pontos aqui que são mais intensos, mas aqui foi questão do dia do. Aqui eu não sei, do dia 14 do 10. Eu não sei explicar essa diferença, tá? Mas a diferença está bem grande aqui. Foi tá com cara de desligamento, né? Eu tô na dúvida se esse foi o dia do incidente do transformador, mas dá para a gente ver aqui. E depois tem dias que é bem casado, tá? Mas aqui no fim do mês teve, mas também aí já descasa de novo. E aqui tem uns casamentos ao contrário. O modelo mandou gerar mais e aqui foi gerado menos. Também, às vezes, pode ser indisponibilidade da usina, né? Dependendo do que for. Do mesmo jeito, você pode vir aqui e olhar usina a usina. Se você olhar a Angra, olha, é um relógio, né? Angra 2, ó, tá vendo? Ela segue exatamente a programação, né? É o que sai do modelo. Mas se você começar a andar mais aqui e pegar outras térmicas, vamos pegar TermoRio, né? A gente começa a ver as diferenças entre o que o modelo manda a usina fazer e o que a usina faz de verdade. A usina é desligada, mas ela está gerando. Usina gerando 300, mas o modelo fala para ela estar desligada. Tá? Então tem de tudo, você consegue dar um zoom, analisar usina a usina. E a gente tem um canal ali, quem tiver divergências, encontrar coisas, pode mandar para a gente que a gente gera um relatório mensal aqui das diferenças entre a operação real e, e os modelos, tá? Mas por que então? Só para deixar claro, né? Com essas mudanças na formação de preço, o preço vai ficar mais real, né? A gente tem várias simulações aqui, naquele modelo de sistema inteligente que eu mostrei para vocês, que a gente consegue capturar essas nuances e capturar as variações de preço em diferentes cenários, né? E aí a gente consegue ver que as variações de preço tendem a crescer muito. E aí está todo mundo interessado em saber, poxa, que portfólio que eu tenho que ter para eu não sofrer com essas variações, ou até o contrário, né? Para eu poder ter valor com essas variações. De novo, pessoal, quem não foi lá no LinkedIn ainda, por favor, vai lá no LinkedIn, deixa uma mensagem, deixa um comentário, preencha o formulário e depois a gente manda a apresentação para o link, para o e-mail, né, lá do formulário, tá? Indo, gente, para a última parte aqui, que é a parte da governança, tá? A gente viu que tem algumas questões assim interessantes lá dentro da MP, né? Tem um fortalecimento ali da ANEEL, essa questão de ter unidade administrativa regional, acho que isso fortalece a agência, né? O poder de enforcement dela também, elevando o teto ali das multas para 3% da ROL. Ela fala muito de regulação tarifária e condições gerais de acesso qualificado, né? Então, isso é uma questão diferente. Para ela aprovar o acesso, ela pode exigir questões de controlabilidade, questões de flexibilidade, coisas que ela não exigia até então. Coloca procedimento concorrencial para o acesso, se a rede é limitada, se a rede é um recurso limitado, por que não ter concorrência para acessá-la, né? A gente teve toda aquela discussão quando teve a questão da falta de margem, né, que era o procedimento competitivo, que acabou depois não acontecendo, mas aqui dá para a ANEEL o poder de poder fazer isso, né, para fazer uma concorrência para o acesso. A gente acha bem positivo. E
tem uma coisa que ele passa a cobrar taxa de fiscalização também das comercializadoras, né? Já tinha da transmissora, já tinha da geradora, já tinha da distribuidora, mas tinha um pleito dos agentes muito importante aí, realizado pelo FASE, né? Pelo Fórum das Associações do Setor Elétrico, que era, olha, temos que blindar as agências, a gente quer que o recurso que vá recolhido pela taxa de fiscalização vá para a agência mesmo, tá certo? Que não tenha formação de déficit, né? E formação de superávit, desculpa, com base nos recursos da agência. Então, essa parte não consta da MP, mas consta na MP uma nova fonte de recursos para a taxa, que é justamente a taxa das comercializadoras. Para a gente, seria muito bom assim se a ANEEL pudesse ter os recursos suficientes ali para dar uma robustecida na operação, né? Inclusive, mais do jeito que está, a gente manda R$ 1, chega a 30 centavos na ANEEL, né? E agora vai chegar mais do que R$ 1. Vamos ver quanto que vai chegar na ANEEL, né? Se continua os 30 mesmo. A CCE, ele coloca essa questão do monitoramento em lei, né? Ele coloca a responsabilização da atividade ali de monitoramento, responsabilização dos agentes, que é um dos pontos importantes aqui para acabar com essa farra que o pessoal fala, né? Ah, o cara se lá mal vai morar em Miami, né? Que a gente já viu casos acontecerem. Aqui a ideia é ter responsabilização civil e, dependendo do caso aí, né? Até em outras instâncias. E a CCE participando em outros mercados, prestando outros serviços. Então também tem mudança ali na questão das atividades da CCE. O que a gente enxerga também de alguns temas importantes aqui, tá certo? Na lei está se definindo ali a expansão das fontes, tá certo? E do mesmo jeito que a gente viu ali acontecer com o Proinfa, são expansões a custos muito mais elevados do que os custos de mercado, tá certo? E sem assim a seleção de atributos. A gente entende que a competição correta é aquela que a gente contrata a energia que a gente precisa, com as características que a gente precisa. Do jeito que está ali na lei, realmente vai fazer bombar, né, a energia de reserva do jeito que está sendo contratado. Essa tendência aí de crescimento de energia de reserva, né, conjugada aí com o barateamento do sistema fotovoltaico, armazenamento e tudo, ele vai inaugurar o Brasil off-grid, tá certo? Vai começar a ficar mais barato, né, principalmente para quem mora no campo, para quem mora em cidades aí onde tem telhado, mora em casa, botar um painel solar, botar bateria e dizer adeus ao grid. Então, esse movimento é um movimento que vai se intensificar muito, porque tarifa aumentando, painel solar e bateria caindo, tá certo? O off-grid ou mesmo o grid zero, eles vão se acelerar bastante. Depois, quem tiver interesse, procura aí a Austrália Off-Grid, vocês vão ver que já tem muita gente com sistema off-grid por aí, né? Também tem isso em outros países, não é só na Austrália. Mas aqui a gente está criando a tempestade perfeita. Está socando um monte de energia de reserva, né? Esse monte de energia de reserva vai fazer a conta de todo mundo ficar mais caro. E o jeito de sair dessa conta é realmente deixar de usar a energia da rede. Então a gente está entrando, acelerando, né, com essas medidas aí de expansão forçada, a espiral, né, do fechamento aí do ciclo, para o pessoal sair do sistema, né? Nas hídricas tem um alívio ali, tá certo? Olha, o, tem uma possibilidade de antecipar a renovação de concessão, e se essa renovação de concessão acontecer, tá certo? Um pedaço dos recursos, as hídricas vai ser, a renovação vai ser onerosa, um pedaço dos recursos vai para a União e um pedaço vai para bater a CDE. Então é uma fonte de recursos da CDE. Com essa fonte nova, a gente reduz a necessidade das cotas, então o que todos os consumidores pagam diminui. E tem uma coisa ali que ela aparece em vários momentos, né? Que tem implicações importantes ali para quem é geração renovável, né? A necessidade de contratar reserva de capacidade, o pagamento que a gente já citou lá pelos sistemas de armazenamento, e ele abre uma porta ali, né, para ter um salto na geração distribuída, porque ele coloca aqui usinas conectadas à distribuidora, aquelas usinas de menor porte, CGHs e tudo mais, podem se transformar em MMGD, ou seja, pode fazer parte do sistema de compensação de energia, usar a geração para gerar crédito para bater depois, e tudo isso que a gente tem visto aí, que tem um sinal de preço muito fraco, né, e acaba distorcendo ainda mais e não enxergando essa sobra de energia de manhã e o excesso da tarde. Ele valoriza a energia quando ela não vale nada de manhã porque tem sobra, né? E ele não dá esse valor para a energia toda no fim do dia, que é quando ela deveria gerar, porque tem déficit. Então a gente tende aqui, né, a piorar a situação do sinal de preço. Então tem muita coisa para melhorar o sinal de preço, tem coisa para piorar, tá certo?
tem muita coisa para trazer racionalidade para a expansão, tem coisa para piorar. Então, assim, não tem uma estrutura completa aqui, né, de consistência para construir aí o sistema elétrico do futuro. Tem melhoria, mas também tem a parte que é crítica, né? Então, gente, de forma resumida, tá certo? Uma parte da lei traz modernização, uma parte da lei traz valorização da flexibilidade operativa, traz sistemas de armazenamento, traz vários itens que representam justamente aquilo que a gente precisa hoje em dia. O sistema vive hoje uma situação dificílima, né, com aqueles 8.000 cortes de geração renovável, um monte de despacho de térmica no fim do dia, um custo alto por conta desse desbalanço entre as horas. A gente precisa conseguir equalizar isso, precisa de flexibilidade. Então, ele traz essa parte de modernização em vários aspectos, tá? Aí uma outra parte acelera o que a gente chama de Brasil off-grid aqui, né? Que é muita energia de reserva sendo colocada no sistema sem ser de reserva, né? Então, isso daí, paralelo com as baterias, né, e sistemas solares, pode acelerar o off-grid, né? A gente vai acabar chegando lá. O ponto é a gente não perder o dedo, né, para salvar o anel, né? A gente trouxe aqui a figura do Gollum, que ele tinha muito essa questão de essa briga entre o bem e o mal, né, a todo momento, né? A lei tem um pouco dessa cara, né? Ela tá brigando ali o bem com o mal. A gente quer fazer coisas que são importantes e necessárias, mas ao mesmo tempo tem alguns lastros ali, alguns freios que não deixam a gente progredir. Para fechar, pessoal, por favor, né? Se você tivesse a chance aqui de indicar o aulão para uma pessoa que você gosta, qual seria a chance de você fazer essa indicação? A gente está acabando aqui pontualmente 11h30, né? Fica aqui os nossos contatos também, vocês vão receber aí no material. E eu queria agradecer demais aí a presença de vocês, a atenção de vocês. A gente conseguiu cumprir rigorosamente o nosso horário aqui. Muito obrigado, gente, pela participação. A gente se encontra por aí em outras oportunidades, tá? Muito, muito obrigado. Um ótimo fim de semana.